Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Domine a Sua Vida. Se você ainda não me conhece, eu vou deixar aí embaixo na descrição os links do blog e do perfil do Instagram para que você possa ter mais proveito desse conteúdo. Um dos principais objetivos do Domine a Sua Vida é quebrar algumas falsas afirmações que infelizmente distorcem o verdadeiro sentido e significado do segredo. É por isso que eu decidi lançar o primeiro vídeo do canal a respeito desse assunto. Então, se você quer saber por que a lei da atração não é um segredo e quer descobrir como ela realmente funciona, continue comigo até o final. Antes de tudo, eu quero deixar claro que todo o conteúdo, tanto do canal quanto do blog ou do Instagram, é a minha perspectiva em relação aos assuntos tratados, e o objetivo disso não é te impor uma verdade. Na realidade, meu principal objetivo é te ajudar nas suas reflexões para que você possa alcançar a sua própria verdade. Você já deve então ter ouvido falar sobre o segredo ou lei da atração. Mas você já parou para se perguntar se realmente existe algum segredo em relação a isso? O que tem me incomodado ao ler livros e outros conteúdos a respeito desse assunto é justamente a forma que ele é abordado, porque normalmente nós encontramos explicações afirmando que a lei da atração, além de ser um segredo que foi recentemente revelado, é uma forma de nós atrairmos somente as coisas boas que nós desejamos. Basta então pedir e acreditar que tudo vai acontecer. Mas diante de todas as dificuldades e obstáculos que nós podemos encontrar facilmente e de forma natural no nosso dia a dia, você acha mesmo que poderia existir uma forma milagrosa de mudar tudo com um simples estalar de dedos, sem que nós precisássemos mudar algo a mais nas nossas vidas? Na minha opinião, isso seria totalmente contra a evolução do homem, porque o homem sempre necessitou de reflexões, de mudanças e de adaptações para progredir. E infelizmente hoje em dia está cada dia mais fácil de perceber que a humanidade está sempre atrás de fórmulas mágicas e maneiras fáceis de corrigir os seus problemas, e também de forma egoísta ela deseja eliminar as dificuldades e atrair somente as coisas boas. Mas para quem conhece um pouco do conceito chamado karma, por exemplo, sabe que na realidade não é assim que funciona. Nós na realidade colhemos o que nós plantamos. Então não vai ser uma simples mudança de pensamentos, inclusive sem emoção alguma, que vai fazer qualquer pessoa atrair da noite por dia os seus desejos sem qualquer outro tipo de esforço. Então, na minha opinião, a lei da atração não é um segredo, porque diversos povos da antiguidade já conhecem esse assunto há muito tempo. E isso é fácil de perceber analisando e estudando profundamente as suas respectivas filosofias e doutrinas religiosas. Então, se isso foi algum segredo algum dia, eu acredito que seja lá no período paleolítico, e que era onde o homem ainda estava no início do seu desenvolvimento. Porque os egípcios, por exemplo, há mais de 5.000 anos atrás, eles já tinham conhecimento de certas leis que regem tudo o que é manifestado no universo, e por consequência já concluíam que nós somos o que nós fazemos, o que nós pensamos e como nós agimos. Só que não somente eles, os judeus, os budistas, os muçulmanos, até mesmo os cristãos da antiguidade também já possuíam esse conhecimento. Então, eu acredito que as pessoas acabou criando essa forma de chamar a lei da atração de um segredo porque eles querem vender. Na minha opinião, isso não passa de um gatilho mental para geração de vendas. Eu não sei dizer o certo, mas eu acredito que isso começou com o surgimento do livro O Segredo em 2006, porque o ser humano, por sua essência, pela sua necessidade de evolução, esteve sempre disposto a ver ou conhecer algo desconhecido. Então a curiosidade, portanto, é muito comum em qualquer pessoa. E uma boa técnica de marketing para se vender alguma coisa é justamente despertar a curiosidade de um determinado público em relação àquilo que está sendo vendido. Porque pense bem, como você se sente, por exemplo, quando alguém diz que tem um segredo para te contar? E se essa pessoa chegasse para você e dissesse que esse segredo fosse realmente fosse incrivelmente uma maneira de você mudar a sua vida e atrair tudo o que você mais deseja? Então não seria interessante dizer que existe um conhecimento ainda pouco conhecido, um segredo no caso, que agora está sendo revelado por livre e espontânea vontade, para que a humanidade possa ter, ser ou fazer o que ela quiser? Só que não seria perigoso algumas pessoas poderem ter, ser ou fazer o que elas quisessem? Será que isso é realmente possível? Ou será que é realmente dessa forma que funciona? Então na crença popular, a lei da atração é algo que pode ser ativado através de alguma técnica para que nós possamos atrair o que nós pedimos e acreditamos. Só que não é assim que funciona. Porque além dessa técnica de visualização
normalmente ser ensinada errada, existem outros princípios a serem estudados que jamais são tocados por esses vendedores de segredos, que eu chamo particularmente de charlatães. Porque se esse conhecimento fosse realmente tratado da forma que ele realmente é, como realmente funciona, eles destruiriam totalmente essa promessa que eles vendem de que qualquer pessoa pode ser, ter ou fazer o que ela quiser. Então, como seria, por exemplo, esse segredo se realmente funcionasse dessa forma nas mãos de um político corrupto, por exemplo, ou de um vendedor de drogas, ou de qualquer pessoa que age de má fé em busca do enriquecimento próprio? Até parece então que as pessoas estão se esquecendo, ou pelo menos tentando se esquecer, da justiça divina. Então, na realidade, a lei da atração não é somente uma lei, mas ela é um conjunto de leis que funcionam não somente para nós, seres humanos, mas para tudo o que nós podemos ou não enxergar em todo o universo. Elas são leis que estão constantemente ativas, como por exemplo a lei da inércia, a lei da ação e reação ou a força da gravidade. Então não são leis que você pode ativar ou desativar a hora que você quer para que você atraia somente as coisas boas. Isso não existe. Então, ao estudar essas leis, que eu vou inclusive citar em outras postagens e fazer outros vídeos em relação a elas, pode-se facilmente concluir que não basta somente pedir e acreditar em alguma coisa para que a gente possa atrair aquilo para as nossas vidas. Porque no universo tudo é muito bem compensado. Como por exemplo mostram algumas passagens bíblicas sobre a lei da semeadura, que nada mais significa que nós colhemos o que nós plantamos. Então, na minha opinião, o essencial para uma pessoa atrair o que ela deseja, desde uma boa personalidade, uma boa saúde, até mesmo uma liberdade financeira, é primeiramente se harmonizar com essas leis, né? Que é se harmonizar com o Deus da compreensão de cada um, com o todo, independentemente de religião, e com os seus princípios, porque daí, por consequência disso, pela busca dessa harmonização, a pessoa começa a criar alguns hábitos que auxiliam a possuir diversas virtudes, como por exemplo a bondade, o perdão, a humildade, o respeito, né, a honestidade e etc. Então, ao criar esses hábitos, nós vamos nos lapidando e nós vamos nos tornando uma pessoa cada dia mais próxima da nossa real essência, que é a essência do todo. E por consequência, nós passamos a atrair os diversos desejos que devem, inclusive, não somente nos auxiliar, mas auxiliar toda a humanidade a ser mais feliz e atrair a paz. É importante nós mantermos pensamentos e desejos altruístas e não egoístas, né? E também acho importante deixar claro que as dificuldades e as situações adversas nunca vão deixar de existir, né? Porque elas fazem justamente parte da nossa evolução. Elas são e sempre foram necessárias para que nós possamos refletir sobre alguma coisa e concluir o que é preciso para nós nos tornarmos cada dia mais fortes mental e espiritualmente. Então, ao entender o verdadeiro significado da lei da atração, nós passamos a perceber que nós não somente atraímos o que nós desejamos, mas nós despertamos um detalhe mais importante, que é entender a responsabilidade que nós devemos ter sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, para que daí a gente possa não somente transformar as nossas vidas, mas transformar o mundo naquele que a gente tanto sonhou. Então, a lei da atração, ela é um conjunto de leis que jamais pode ser aplicado de forma egoísta e que na realidade serve para nos auxiliar a cada dia que passa, nós nos aproximarmos mais do Criador. Então não é uma simples mudança de pensamento sem emoção ou sem sinceridade alguma que vai fazer qualquer pessoa atrair o que ela deseja, mas sim a verdadeira relação e coerência entre os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações e a vontade de Deus. Então, se você deseja conhecer mais sobre esses princípios, frequente o blog Domine a Sua Vida, frequente o Instagram @Domine a Sua Vida e também não deixe de conhecer o e-book Domine a Sua Vida, que lá eu ensino a verdadeira técnica, eu mostro a verdadeira técnica que eu utilizo de visualização, além dos hábitos que eu acho que são essenciais para a harmonização com o todo, junto com as explicações sobre essas leis que regem o nosso maravilhoso universo. Então que Deus te abençoe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e saiba que a vida plena que você tanto espera está muito próxima de se tornar realidade.